Deixa eu dar um recado pra você aqui, você apostador, você forrado. Nós temos dicas pra esse final de semana, o palpite tá fresquinho. Vem com a gente que a partir de agora a gente vai soltar pra você. E chama a vinheta que agora é Partiu Análise com Pedro Feitosa. Botafogo e Bahia? Se isso. você tava com a camisa do Bahia, eu tenho certeza que você vai apostar a favor do Bahia, né? Vamos lá. Veja bem. Veja bem como é amigo. Escolhi aí o jogo do líder do Brasileirão, o Botafogo, jogando em casa contra a equipe do Bahia. Engenhão, lotado. Lotado. Líder. O que acontece? O Bahia vem de uma grande vitória contra um ótimo time, mas você tem que levar em consideração não apenas o último jogo do Bahia. 4x0 em cima do América Mineiro. Em cima do Red Bull, não? Red Bull Bragantino. Isso, verdade. Então, assim, você tem que levar em consideração o retrospecto do Bahia na competição jogando fora de casa. Perfeito. E jogando fora de casa, salvo engano, o Bahia, de 10 jogos, marcou apenas 4 gols. E perdeu quase todos eles. O Botafogo, jogando dentro de casa, de 10 jogos, venceu todos eles e tomou apenas 3 gols. E, estatisticamente falando, se em 10 jogos o time só tomou 3, a média é de que a cada 3 jogos o Botafogo sofre um gol. E o Bahia, a cada 3 jogos, em média, ele marca um gol. Então, assim, eu vou trabalhar a favor da estatística. Então, a grande probabilidade é que o Bahia não marque gol nesse jogo e que o Botafogo não tome gol nesse jogo. Poderia trabalhar aqui uma vitória do Botafogo, seria uma boa opção. Trabalhar, se eu não me engano, está uma média ali de mais ou menos 1,70. É uma boa odd para o Botafogo vencer dentro de Isso que eu ia te casa. perguntar, a gente vai de mercados alternativos ou como é? Eu vou de mercados especiais. Eu escolhi lá dentro da Bet Nacional, dentro da aba de mercados especiais, e coloquei a seguinte: eu poderia trabalhar só a vitória do Botafogo, seria mais cômodo, mais simples, até talvez mais fácil. Sim. Mas eu busquei aí um retorno acima de 100% de lucro. Ave Maria, o dedo chega a coça. E aí a análise é o Botafogo ou empate, que observe, eu trabalho com o mercado do Botafogo, porém eu me protejo no empate. Perfeito. Só que aí, para o Bahia não marcar gol. É Botafogo ou empate e não ambas marcam. Então, assim, um 0x0 é green. Vamos fazer o caminho então 1x0 é Aí green. não. Vamos nessa, vamos fazer o caminho aqui. Futebol, Botafogo e Bahia. Brasileirão Série A, Botafogo e Bahia, jogo de Mercados amanhã, especiais. 4h. Vai ser um jogaço, tá? Vai ser jogado. Mercado de especial, Isso. dupla hipótese, ambos marcam? Isso. Botafogo, não é isso? Botafogo, Aqui, empate, Botafogo, não. Botafogo, empate. empate e não. Aqui. Botafogo, empate e não. Empate e não. Isso Olha quer dizer essa o odd, 2.11. 2.11. O jogo pode terminar Botafogo ganhando ou terminar empatado e não ambas. Ou seja, ou é 0x0, ou 1x0, ou 2x0, ou 3x0, ou 4x0. O que é que não pode acontecer para poder o Green bater? É só Gol o do Bahia Bahia. não marcar gol. Se o Bahia não marcar gol, bateu a entrada. quê? Botafogo ou empate e ambos não marcam. Exato. Tá feita a aposta na odd 2.11. Bom demais, pra dobrar o investimento, gente. Ó, deu 1x0 o Botafogo, amarra tudo. É isso? Ó, pode acabar, juizão. Campeonato da Tailândia, é isso? Não, MLS. Opa! O campeonato de futebol de soccer dos Estados Unidos está de volta depois de uma pausa, né? Bragantino aí vai enfrentar ou não? É, o Red Bull, o New York Red Bulls, na verdade, né? Que está na 11ª colocação com 29 pontos, vai enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi, a estreia de Messi na MLS, gente. Porque ele ainda não jogou essa competição, tá voltando agora. É a 28ª rodada e o Inter Miami é o lanterna do campeonato, tá? É o último colocado na Conferência Leste. Então vamos lá pro retrospecto. Últimos 5 jogos do New York Red Bulls. Ele jogou já pela MLS, já voltou jogando lá contra o DC United, porque não chegou na final da outra competição, e venceu por 1x0. Mas perdeu pro Philadelphia Union, venceu o New York City no clássico lá de Nova York, 2x1 no Atlético San Luís e 0x0 no New England, na verdade. Marcou em 9 dos últimos jogos, beleza? Então vamos lá para o próximo retrospecto, que é do Brabo. Olha aí, ó, 24 gols marcados nos últimos 5 jogos. Que isso aí, porque o ET está jogando por lá, né? Você tá de brincadeira, pô. Aqui naquela final empatou com o Cincinnati, venceu nos pênaltis, bateu Nashville por 2x1, 4x1 no Philadelphia Union, 4x0 no Charlotte e 4x4 com o Dallas. Olha a quantidade de gol. Tem um contrato lá, você sabe, né?
Messi chegou, o time não pode mais perder. Pois é. Média de 3,2 gols marcados por jogo após a chegada do gênio pô? Lionel Messi. Isso é absurdo. Só isso. Então, o mercado que a gente vai hoje é no over goals, você já percebeu, né? Over 2,5 nesse jogo. MLS é um mercado que é muito over, pô. É muito over goals. Pra você ter ideia, tem líder, tem time que tá ali no top 4 que tomou 35 gols em 21 jogos. É mesmo. É. Mas marcou over é esse, 50, pô? marcou 45. É um mercado que tem muitos gols. Então a gente vai descer ali para os Estados Unidos, vai procurar a bandeirinha dos Estados Unidos aqui, ó. Aqui, Major League Soccer. Tem muitos jogos nesse final de semana. O Inter Miami que reforçou o ataque absurdamente com o Messi, mas a zaga segue frágil, tanto que tomou 8 gols nos últimos 5 jogos e tem uma das piores defesas da MLS com 36 gols sofridos. A gente vai aqui Messi pro vai jogo. mandar buscar a Piquet já já. A gente vai pro jogo de 8h30 da noite. New York Red Bulls contra Inter Miami. E a gente vai no mercado de gols. Over 2,5 gols, pagando 1,67. E a gente vai colocar aqui R$100. E tá feita mais uma aposta aqui no Partiu Bateu. Ó, vou dar uma dica de quebra pra galera que tá em casa na Band agora, tá? Então quebra. Vamos no anytime de Messi pra Messi fazer um golzinho? Dale. Messi tem 8 gols pelo Inter Miami e marcou... Tem 8 jogos pelo Inter Miami e marcou 10 gols. Deu 3 assistências. Só não fez gol no último jogo, pô. Então, se ele não marcou no último jogo, vai marcar nesse, né? E a odd tá praticamente 2 aqui, ó. Aí 1,99. Vou botar 50 aqui, meia unidade. Só pra gente brincar. Aí tá abusando, pô. Tá feita Se aqui tem mais Messi uma em campo, aposta. tem gol. Anytime de Messi, tem gol do Messi hoje, gente. Tive que vir pro lado de cá porque eu não mando red quando eu tô aqui. São 3 greens seguidos, tá? Respeita, rapaz! Vamos no Flamengo contra o Internacional. O Flamengo é o terceiro colocado, 35 pontos. O Internacional é o 14º colocado, 24 pontos. Lembra você que o Flamengo acabou caindo na Libertadores pro Olímpia, que é o adversário do Fluminense agora nessa fase. Mas o Internacional tá vivo na competição. Jogou na altitude, venceu. Mas Resultadaço, o time tá todo quebrado pra enfrentar o Maracanã. Pra enfrentar o Flamengo Também, né? no Rio de Janeiro. Nem o Cudê vai. Tá suspenso, então o Rocher também, o goleiro, vai acabar não indo. O time vai muito alternativo para enfrentar um Flamengo que quer voltar à Libertadores no ano que vem. Tem duas formas, ou pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Encarar o São Paulo vai ser parada dura. Então, eles querem garantir também no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Botafogo disparou, mas perseguir o Botafogo é obrigação do Flamengo, né? Total. Esses caras são rivais lá, né? Vou pegar os últimos 5 jogos do Flamengo em casa. Venceu o Grêmio por 1-0, 1-1 com o São Paulo, 1-0 bateu o Olímpia, empatou com o América Mineiro e venceu o Atlético Paranaense. O Flamengo empatou 2, venceu 3, tem um retrospecto bom dentro dos seus domínios. 9 gols envolvendo essas partidas aí do Flamengo. Do outro lado, a gente tem o Internacional jogando fora de casa, que aí o Internacional já é ruim jogando fora de casa, né? Apesar de ter vencido o Bolívar na altitude lá, perdeu pro Botafogo, perdeu pro River Plate, empatou com o Bragantino, perdeu pro Fluminense. Então são 4 derrotas e 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas pela Libertadores do Internacional, que, como eu já falei, não vem com o seu time titular para enfrentar um Flamengo todo titular. Então eu acredito muito que o Flamengo vai vencer e eu vou no handicap -1 do Flamengo. Significa para o Flamengo vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1, a nossa aposta é devolvida. Pro Flá vencer, né? Justamente por tudo isso que você falou, a cotação tá bem esmagadinha, né? Exatamente. Eu espero... Tá, eu achei que ia derreter mais, mas tá aqui numa odd que eu gosto, já temos aqui. A gente vai no mercado de handicap aqui, tá? É o segundo mercado que tem. -1 aqui, uma odd 1,71. Se o Flamengo vencer por 1-0, 2-1, 3-2, 1 gol de diferença, a nossa aposta é devolvida. Se der empate ou o Flamengo perder, obviamente a gente acaba perdendo esse investimento. Mas se ele vencer por 2 gols de diferença, e é nisso que eu acredito, a gente tem o green. Então, nossa stake fixa aqui do programa Cenzão. Tá feita a nossa segunda aposta do programa de hoje. Vamos falar de Fórmula 1? A gente tem dica de Fórmula 1 que a Band tá passando agora o Qualify. E você viu que tá chovendo, né? O Verstappen, gente, vai correr em casa. O Verstappen que tá liderando de ponta a ponta esse campeonato. Então a casa dele é muito grande. É, grandona aí, ó. É o Park Zandvoort, é o GP da Holanda, Fórmula 1, que tá voltando de férias hoje, né? Depois de uma pausa de praticamente 25 dias. E o Max Verstappen, a gente vai nele para vencer a corrida e fazer a melhor volta amanhã, tá? A odd tá 1,67. A expectativa de chuva era de 40% e tá chovendo, né? Mas, quer dizer, choveu e já parou de chover, a pista tá secando, eles estão com pneu de faixa verde, que é aquele pneu intermediário, não é o pneu azul, que é de chuva forte. E amanhã deve fazer sol, não deve chover.
E o porquê a gente vai dar essa dica? Porque o Max Verstappen, eu vou sentar aqui para falar com vocês, o Max Verstappen, gente, ele é o líder do campeonato e é o carro mais rápido disparado desse grid, tá? Ele costuma abrir com muita facilidade 25 segundos, 30 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado. Então, por isso é interessante a gente apostar no Verstappen para fazer o melhor tempo, porque quem faz o melhor tempo tem uma pontuação extra. E ele é um cara muito competitivo. E ele sempre que chega ali na última volta, na penúltima volta, ele para, como tem uma vantagem boa em relação ao segundo colocado, ele faz a troca de pneu para um pneu macio. Mas aí a gente tem que ficar ligado. Se amanhã estiver chovendo, não está previsto para chover. Se amanhã estiver chovendo, a gente não faz essa aposta, beleza? Mas se amanhã não estiver chovendo, a gente vai entrar nessa aposta. Então, não entra agora, até porque o mercado está fechado, que já começou o treino, né? E a gente vai apostar para o Verstappen vencer e fazer a melhor volta. E isso bateu, sabe quando? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Isso bateu na Áustria, na Hungria, na Inglaterra, na Espanha e em Miami. Na Bélgica não bateu justamente porque ele não fez a troca pelo pneu macio porque estava chovendo. Foi a pista que estava chovendo e ele não fez essa troca. Então, por isso que tem esse risco aí, se estiver chovendo amanhã, beleza? Então, é a dica para o Verstappen vencer e fazer o melhor tempo. No bilhetinho pronto, a gente junta 3 cotações mais baixas, né, que podem trazer uma segurança para a gente fazer uma aposta de uma unidade. Exatamente. A gente pega odds esmagadas e aí essa odd acaba chegando numa odd que a gente já julga que ela pode ser ok para a gente trabalhar, né? Basicamente ali acima de 1,60, e aí a gente faz uma entrada pensando numa possibilidade de segurança. Já arredou alguma vez? Que só uma, né? Desde que a gente começou. Foi a primeira que a gente fez que arredou por conta o resto só green. Então o Flamengo que perdeu do Cuiabá de goleada, né? Foi, tomou 3-0. E a gente colocou o handicap mais um. Foi. Imagina, o Flamengo podia perder até por um gol de diferença. Perdeu 3 do Cuiabá. Futebol é isso. Por isso que a gente tá aqui se apaixonando cada vez mais por esse esporte. Mas vamos lá, vamos mostrar pra você. Previsível. Deixa eu sentar aqui pra fazer a primeira aposta da gente. Fique à vontade, sentar é com você mesmo. Coloca no telão aí o jogo do Colossal, porque o Vitória vai jogar nesse final de semana e vai ter transmissão aqui da Band, tá? Opa. Então fica ligado, porque a gente vai acompanhar o jogo do Vitória juntos aqui na tela da Band. Pode abrir 5 pontos, tá? Isso, 5 o Sport pontos. perdeu ontem. Perdeu, tomou 2-1 né? do Ituano. E o Vitória tem o Em melhor casa. ataque, a terceira melhor defesa do campeonato, vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense. Tem clima de revanche, né, Alan? Porque o Atlético Goianiense foi o primeiro time a tirar a invencibilidade do Vitória. 3-2. Dentro do Barradão. E o Vitória venceu 6 dos últimos 8 jogos. O Dragão vem de 3 vitórias seguidas e venceu 2 fora de casa. Só que todos esses jogos foram contra times do Z4. Pode estar enganando aí um pouquinho essa boa fase, essa recuperação do Atlético Goianiense no campeonato. Então, a gente vai ter o retorno de 5 titulares para o jogo do Vitória de amanhã. O pai volta. O pai Cris. Cristiano Osvaldo tá de volta ao time do Vitória, esqueça tudo. É isso. Então, a gente vai para esse jogo no handicap positivo do Vitória, handicap mais 1. E o que é que isso significa? Isso quer dizer que o Vitória pode perder até por um gol de diferença, que vai ter o reembolso dessa aposta. E se o Vitória empatar, a gente vai ter o brinde. Excelente. Próximo jogo é do Vasco, Alan. Vascão. O Vascudo tá num novo Deu momento. green pra gente na semana passada. Tá numa nova fase, um novo momento. Não tem muito o que falar. O Vasco é o time agora. O Vasco é o time da virada? O time da remontada. Os caras estão fechados em tirar o time da zona de rebaixamento, em escapar desse rebaixamento. O Vasco, que é SAF, é 777, a torcida acabou se decepcionando muito. O Vasco acabou batendo até na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas agora chegou a hora da remontada. Os caras fecharam aí o grupo, trouxeram reforços, novo treinador e os resultados começaram a aparecer. Venceu na semana passada com o Maracanã lotado, bateu aí o Atlético Mineiro por 1-0, muito bem. Vai enfrentar o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, que está envolvido aí na Libertadores. Então, o jogo é em São Paulo, mas a gente acredita que o Vasco, pelo menos, não vai ser goleado. Então, a nossa tip aí é pro handicap mais 2,5 pro Vasco. O que é que isso significa? Pode tomar 2-0 que a gente tem green. Exatamente. 3-1, 4-2, não tem problema. Perfeito. A gente só perde se o Vasco for goleado, tomar 3 gols de diferença nessa partida aí, é o que a gente não acredita. O Palmeiras pode até vencer, mas se vencer por 2 gols de diferença, tem dinheiro no nosso bolso. E o outro jogo é o do São Paulo. O São Paulo vai jogar fora de casa contra o América Mineiro. O América aqui botou os time reserva para jogar contra o Fortaleza, tomou 3-1. E o São Paulo colocou o time titular para jogar contra a LDU na altitude e acabou perdendo por 2-1. Resultado super reversível, né, dentro de casa no Morumbi. Mas o São Paulo deve ir com um time misto para esse jogo. Mas, por outro lado,
o América Mineiro não é esse time todo, né? Uma lanterna do campeonato, tem a pior defesa da competição. E a gente vai no São Paulo. E é bem fraco, tá? O time reserva do São Paulo, né? Vai ter, Rames Rodrigues vai jogar Pois assim, né? De titular. É bem... Então a gente acha que o time mesclado do São Paulo, do Dorival, consegue pelo menos empatar esse jogo. Então, se tomar 1-0, a gente tem um green, porque a gente vai no handicap mais 1,5 do São Paulo. Beleza? Perfeito. Então vamos fazer aqui a nossa tripla. Vou mostrar pra você o caminho. Começar com vitória. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai espelhar a tela da Bet Nacional aí pra você. Jogo 18 horas amanhã, que passa aqui na Band. E a gente vai no mercado de handicap aqui em cima, na aba, ó, e vai no mais 1 do Vitória, pagando 1,28. A gente volta aqui para futebol, vem para Campeonato Brasileiro Série A e aperta no jogo do Palmeiras contra o Vasco. Mercado de handicap mais uma vez. E a gente chega aqui no handicap mais 2,5 do Vasco, pagando 1,17. Já temos uma odd de 1,50 aqui. Olha aí. Na nossa tripla. Voltando lá para o Brasileirão Série A, o outro jogo, a gente já falou, é o do São Paulo contra o América Mineiro. Vem no mercado de handicap mais uma vez. E o handicap é o mais 1,5 do São Paulo, pagando 1,10. Formamos o odd de 1,64 e a gente aposta R$100 para 164. Tá feita a nossa primeira aposta do Partiu Bater.